Os, me ouve? Deixa eu ver aqui. Aí tá, já achei. Sensei Jaime, só apresentando a todos, ele foi campeão paulista, acredito, certo? Brasileiro e mundial da ITKF no Comitê. Então, só para avisar vocês, aí nós vamos ter uma aula de Basaidai com ele, um atleta de altíssimo nível em ascensão. Parabéns pela dedicação e também obrigado por estar conosco aí transmitindo conhecimento. Aula sua. Obrigado, Muito bom dia a todos. Bom dia, Sensei Rodrigo. É uma honra poder estar aqui participando, né? E poder compartilhar um pouco do que na verdade, eu estou aprendendo, não do que eu sei, né? Então, acho que é importante essa corrente que está sendo feita de transmissão de conhecimento, acho que é muito valiosa para todos nós, né? Todo mundo aprendendo com todo mundo, trocando experiência. Já aprendi muito de ontem para hoje, né? Agora tem que colocar em prática, tá? Na verdade, eu escolhi o Basaidai porque é um kata que eu tenho muita dificuldade. Então, eu acho que o karatê ensina a gente fazer exatamente isso, a gente olhar no olho e enfrentar nossas dificuldades, né? E aí, dentro desse kata do Basaidai, nós vamos explorar alguns conceitos, né? Eu ainda sou atleta, né? Mas não disputo kata, ou melhor, disputo, mas nunca tenho um bom desempenho, né? Mas é através do kata que eu tiro todo o meu treinamento de comitê, tá bom? Então, nós vamos começar um pouco falando sobre o Yoi no Kishin. Yoi no Kishin tem a ver com a preparação mental, né? Às vezes a gente faz muita confusão em relação à preparação mental, porque a gente acaba fixando num ponto só, né? Então, a gente mentaliza só uma coisa e aí eu acho que está o nosso grande erro, né? Porque a partir do momento que a mente fica fixa, ela não consegue acompanhar a dinâmica da luta, a dinâmica do kata, né? Tem uma passagem do Takuan Soho que ele diz que a mente correta, ela deve estar por todo o corpo, né? Ela não deve se fixar a ponto algum. Então, isso eu acho que é muito válido para a gente trazer para o nosso karatê, né? A partir do momento que a gente fixa, a gente acaba, às vezes, até tensionando demais a musculatura, segurando demais uma contração. Isso, no momento de luta, no momento de defesa pessoal, atrapalha muito, né? Oportuniza o adversário a fazer um novo golpe ou até sair, tá? Então, vou trabalhar alguns exercícios de Kihon, explorando algumas dinâmicas corporais que eu acho de extrema importância, principalmente para esse kata, e a partir daí a gente vai conversando, tá bom? Então, Shokuzuki, tá? Ichi, bem solto. Ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Muito bem. Agora, um pouco mais de velocidade, procurando trabalhar bastante essa questão da vibração do quadril, tá? Vibra. Mentaliza, porém não fixa nisso. Senão, é muito comum a gente tensionar o nosso ombro, tá? Isso atrasa demais o movimento e não permite a finalização correta com o Kime, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, relaxa. Olha lá, arruma aqui para mim. Útil o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora nós vamos fazer 2 vezes defesa útil, tá? Reparem bastante que quanto mais eu pôr força no movimento, quanto mais eu contrair o movimento, menos velocidade eu tenho, tá? Aí entra um outro princípio que chama-se Kokyo, né? Kokyo seria o sincronismo entre a respiração e o movimento de contração e expansão, tá? Então, se a respiração é curta, o movimento deve ser a contração rápida e curta também.
e não ficar segurando. Isso atrapalha muito no ganho de velocidade. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, relaxa. Gira a cintura. Agora, Chudan Uchuke, Chokuzuki. Sempre em Hachididati, tá? Uma posição que eu consigo contrair melhor meus glúteos e trabalhar melhor essa questão da vibração corporal. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Relaxa. Agora, acrescentar um pouco mais de dificuldade, uma contagem às 2 sequências, ok? Corpo bem solto. Quanto mais natural for feito o movimento, ou melhor, quanto mais natural nós treinarmos nosso karatê, mais a gente aproveita as nossas articulações, as nossas mecânicas corporais. Tá bom? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, relaxa. Respira fundo. Balança um pouco o quadril. Aí, muito bem. Kibadate. A partir daqui, um exercício bem simples, tá? Eu vou empurrar o peso para a perna direita. O calcanhar vem para dentro. Kokutsudachi. Tá? 1, 2, 3. Outro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. Agora, a partir desta base, nós vamos preparar e empurrar o peso quase que inteiro para a perna direita. E aí estou aqui. Ok? 1. Aí volta. 2. Volta. 3. Volta. 4. Volta. 5. Volta. 6. Volta. 7. Volta. 8. 9. 10. Aí, relaxa. Essas pequenas transições, elas aparecem muito em todos os katas. Então é importante que a gente fique atentos, né? De uma base para outra, sempre vai ter uma base intermediária, né? Isso no Shiai Kumite, ou no Jiu Kumite, é de extrema importância, né? Porque através dessa base de transição, que eu tenho um ganho de potência maior, né? Se eu pular, se eu comer esse movimento, meu golpe chega mais curto e com muito menos potência, né? Então agora, Chokuzuki, Uchiuke. Chokuzuki, Uchiuke. Ok? Procurem trabalhar de forma bem solta, né? Vou até pegar um gancho na aula da Sensei Lely, que ela falou sobre este movimento, né? Tá? É exatamente isso, ok? Então, quadril solto, relaxado, movimento para baixo, né? Ok? Para baixo. Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Aí, relaxa. Balança os braços. Uma contagem agora. 1 e 2. Ok? Procurem
explorar e aproveitar o máximo dessas dinâmicas corporais. No caso aqui, vibração e rotação do quadril. Tá? Quanto mais vocês conseguirem extrair força, energia dessas dinâmicas, melhor a finalização do movimento. Tá? Ni, sam, shi, go, uk, shich, hach, ku, ju. Aí, relaxa. Agora apenas 5 repetições de um lado para o outro, de um lado para o outro, ok? Aí, ich, ni, sam, shi, go, uk, shich, hach, ku, ju. Aí, relaxa. Respira fundo. Quem quiser tomar uma aguinha rapidinho. É importante que a gente sempre treine o nosso kata com uma atitude mental realmente de luta, né? A gente imagine sempre, se coloque sempre na situação de risco, de perigo, tá? E a partir daí, a gente consegue então explorar um pouco mais das questões de estratégia, de tática de luta, né? Dentro de cada movimento do kata, eu preciso apurar meu olhar para identificar aonde acontece go no sen, aonde acontece tai no sen e onde acontece sen no sen. Né? Todo kata eu vou ter uma dessas três ou todas essas três oportunidades essas opções de luta, tá? Então vamos passar a treinar com um olhar mais para isso, ok? Aí, koku tsudachi, estou ok. Aí, ni, sam, shi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Aí, uma contagem agora, eu avanço e recuo, usando bastante o movimento do quadril, né? É o quadril quem puxa todo o corpo, ok? Ich, ni, sam, chi, go. Aí, relaxa. Procurem reparar nos movimentos de transição, né? Daqui para cá. Ok? Aí, outro lado. Ich, ni, sam, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Aí, 2 vezes. Ich, ni, sam, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Aí, relaxa. Respira fundo. Eu penso que o karatê tem que ser muito parecido com o nosso dia a dia, né? Quando eu estou andando, eu não respiro assim.
né? Minha respiração, ela é curta e suave. Curta, quase que imperceptível. Se eu não olhar um pouco para dentro, eu nem reparo que eu estou respirando, né? Estou caminhando, estou conversando, né? Então eu acabo soltando ar na medida do possível, de forma curta, e o que for suficiente para eu realizar meu movimento, né? Ao passo que, por exemplo, nesse exercício aqui, se eu soltar demais o ar e eliminar toda a reserva que deve ficar próximo aqui do tandem, né? Eu vou ter que fazer, mesmo que de forma involuntária, uma inspiração para poder fazer outra expiração. Isso gera 2 tempos, né? Imagina no tempo do Basaidai, né? Pá, pá. Defesa, defesa, não é? Ou ataque, ataque. Então, esse tempo. Trazendo isso para a luta, essa mesma dinâmica corporal, né? Então, bom, se eu faço, eu gero 2 tempos, né? Um adversário inteligente e atento na luta, no intervalo entre este e este movimento, eu posso levar 3 golpes, né? Então, eu preciso respirar um pouco mais normal, né? Trabalhando dinâmica corporal, retirando força do solo, né? Mantendo o eixo e respirando de forma natural, né? Dessa maneira, né? Então, ok? Sem espaço, mesmo que devagar, sem intervalo entre um golpe e outro, ó. Ok? Então, vamos fazendo esses exercícios, tentando pôr em prática esses conceitos. Ok? Agora, tem cuidado que vai ter Uchiuke. Uchiuke. Ok? Aí recua. Uchiuke. Uchiuke. Aí, 1, 2, 3, 4. Tomem cuidado, é muito comum que aconteça esse movimento, ó. Recuando e recuando mais ainda, né? Assim eu não tenho eficácia na minha defesa e perco todo o meu centro de gravidade, tá? Então, movimento 1, dessa maneira. Como se eu fosse atacar um Kizamizuki, né? Movimento 2, este quadril entra. Um pouco em rami, né? Ok? Sem perder essa linha, né? Quadril paralelo ao chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro aspecto importante é essa transição. É muito comum que eu faça isso, né? Isso também na luta, pensando em Gohon Kumite, Ippon Kumite, Shiai Kumite, eu gero um tempo a mais, né? Onde me permite que eu receba uma pancada, tá? Então, daqui, peso para trás, quase um Kokutsudachi, e aí sim eu logo. Ok? É uma contagem 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, relaxa um pouco. Respira fundo. Então, percebam que são detalhes que aparecem no kata. A maioria das vezes são erros nossos, né, que executamos, que influenciam diretamente na execução, no momento da luta. Tá? Aí agora nós vamos fazer Sotoke, Uchiuke. Ok? Sotoke, Uchiuke. Vamos lá. 1. Quadril posicionado para frente, como Kizamizuki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 2 vezes. 1, 2, 3,
Aí, relaxa. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Aí. Enkoku Tsurati Shitoke. Isso, acredito que por conta dessa pandemia, desse período que a gente está vivendo, tá todo mundo fazendo Hikikomi bastante, né? Isso é muito positivo, porque o treino de Hikikomi é um treino que permite explorar muita potência quando executado de forma correta, né? Então espero que todo mundo depois da pandemia vai estar muito mais rápido, né? Então vamos explorar isso um pouco para ajudar depois na saída dos movimentos. Tá? Então, aí, dessa maneira, sem deixar o quadril vir para trás, né? No eixo, sempre ganhando um pouquinho para frente. Ichi, ni, sam, chi, go, rok, chich, hach, ku, ju. Aí, relaxa um pouquinho. Importante nesses movimentos mais rápidos, nessas transições, a gente não carregar o nosso braço, né? Vou fazer força. Se o movimento está vindo aqui, eu realizar este movimento, né? Eu já estou desviando o golpe, então eu não preciso pôr força, né? Eu preciso pôr força e velocidade no quadril, né? O braço é solto, ele conduz a defesa, conduz o braço do oponente, tá? Respira fundo. Aí, Uchuke agora, Hikikomi, Uchuke. Ichi, ni, sam. Sempre mantendo o eixo, né? Ik, go, ok, chich, hach, ku, juk. Aí. Outro ponto importante, detalhe, não só para esse kata, mas para qualquer fundamento, né? Todas as defesas, elas devem ser realizadas nesse centro, né? 100 to 100. Então, se o Chuke eu faço aqui, protegendo o Suigetsu, né? Se eu preparo o Zenko Tsurati e giro o meu quadril, eu permaneço nessa posição, né? Voltando no alinhamento em pé, em Hachidachi, o braço não saiu do lugar, né? Ao passo que se parado eu treino assim, me expondo, na defesa vai ficar mais exposto ainda, né? Então tem essa linha de ataque, temos essa linha de ataque. Abrindo um pouquinho o ângulo, eu não protejo nem a frente e nem a lateral. Tá? Então isso é muito importante. Para Yedambarai, nessa direção. Uchuke, Sotoke, Agyuke. Ok? Respira fundo. Vão sempre procurando sincronizar respiração, movimento. Vocês vão perceber que o corpo fica mais relaxado. Tá? Ele mais relaxado, eu consigo uma maior produção de energia e de potência. Tá? Outra coisa com relação à questão preparação mental, né? Nosso cérebro funciona muito bem, mas se eu dou um comando assim, ó, eu vou fazer rápido, ele vai e faz. Eu vou fazer forte, ele vai e faz também. Agora, se eu pensar, vou fazer rápido e forte, aí não sai nada, né? Então, a gente tem que se preocupar mais com velocidade do que com a força, né? Porque a partir do momento que eu consigo acertar minha dinâmica corporal, tirar a força lá do chão, girar o quadril de forma adequada, o momento final desse golpe já vai ficar muito forte, com muito kime, né? Ao passo que se eu sair já com força, ele vai chegar sem velocidade e sem kime, tá? E o Basaidai é um kata que explora muito essa capacidade. Eu tenho que tirar força do chão, né? E tem que pôr velocidade nos movimentos, defesa de ataque, tá? Então esses exercícios são para tentar potencializar um pouco mais. Talvez seja um pouco difícil de fazer essas sequências 1, 2, 3, 4 vezes, mas a ideia é justamente explorar essa contração-relaxamento. Contração-relaxamento de forma rápida, né? A gente perder o vício de bater e ficar segurando contraído, tá? Então,
quanto mais nós fizermos uma sequência um pouco mais difícil, com mais movimentos, mais a gente vai treinando, mais a gente vai ensinando o nosso corpo a fazer força e relaxar, fazer força e relaxar. Ok? Aí respira fundo, puxa o ar, solta. Inspira, expira. Aí, muito bem. Então, agora, este movimento, tá? Dessa maneira. Tá? Os braços direcionados para frente. Né? Aqui, o quadril ele já está de frente, né? Então, eu não preciso e nem posso fazer movimento de rotação, né? E sim apenas movimento de vibração, né? Assim como no Oizuki também, tá? Então, procurem jogar a força toda para o chão, como se fosse bater essa região do tandem lá no chão. Uma pancada para baixo. Ok? Aí, isso. Braço direcionado para frente, né? Como se fosse atacar o Oizuki Chudan. Ok? Aí, ni. Aí, san. Shi. Descarrega o peso para baixo e aí avança. Go. Roku. Shichi. Hachi. Kyu. Ju. Aí relaxa um pouquinho. Outro lado agora. Então, para baixo e desce. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Aí relaxa um pouco. Lembrando a gente tentar não fixar muito nossa mente nos movimentos, tá? Para não gerar uma contração desnecessária. Ou uma desconcentração, que né? Na luta acontece muito. Por exemplo, este movimento. É um movimento que eu devo estar com o olhar, olho no olho, né? Mas não de forma fixa, igual na luta, né? Eu estou olhando para o adversário. Se eu fico muito fixo nele, eu não tenho reação a qualquer resposta que ele tiver, né? E luta é isso aí. Um pergunta, outro responde. Um pergunta, outro responde o tempo todo, né? Então, tenho que estar em harmonia comigo e com ele. Comigo e com o adversário, né? Se eu estiver com a mente muito fixada, eu estou prestando atenção só em mim, na verdade. Ou só no adversário. Tá? Respira fundo. Puxa o ar, solta. Aí. Oizuki. Então, fique comigo e avança. Tá? Lembrando, eu não posso fazer esse movimento, né? E aqui fica fixo e aí avança. Aí. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Ok. Chichi. Aí, relaxa um pouquinho. Puxa o ar, solta. E dentro do treino de qualquer kata, não só do Basaidai, é importante que a gente fique muito atento a um aspecto que se chama assim em japonês, Tai no Shinshuku. Né? Isso significa o quê? Expansão e contração muscular e as dinâmicas corporais. Né? Então, identificar onde é movimento descendente, onde é movimento ascendente, onde eu devo vibrar o quadril, onde eu devo girar o quadril, porque depois tudo isso aparece, reflete em momentos de luta. No Tai Sabaki eu uso uma dinâmica, né? Num chute eu uso uma outra dinâmica, normalmente movimento de pêndulo, tá? Então, quanto mais eu trabalhar e aperfeiçoar essas dinâmicas dentro do kata, seja ele qual for, melhor eu vou executar meu movimento. E isso é importante porque quanto melhor tiver esse conjunto, mais eu consigo aquele golpe assim, ó. Eu estou em movimento, pá!
e eu saio e pego o adversário em KO total, físico e mental. Porque ele não vai ser capaz de perceber minha saída, né? Mas para isso eu preciso ter uma dinâmica corporal bem aperfeiçoada. Isso não tem como fazer se não for Kihon e Kata. Tá? Então eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, eu pego os katas, no caso hoje eu escolhi o Basaidai, e tiro todos os movimentos dele e transformo em Kihon. Né? Esse Nakayama, em todos os livros, diz que nós devemos nos movimentar de forma livre e natural. Né? Então, partindo desse princípio, por que não desmembrar um pouco esse kata e sair um pouco da linha de atuação dele, do embusen dele, e fazer em todas as direções, né? Avançando, recuando, fazendo tai sabaki. Né? Eu tenho aí um aprofundamento muito maior, um conhecimento muito maior do karatê, do kata, né? E um benefício muito maior extraído depois na hora de lutar. Né? Fica mais versátil, né? Fica mais dinâmico e o melhor de tudo, fica imprevisível. Né? Se a gente vai lutar com alguém que a gente sabe que só tem Gyakuzuki, por exemplo, a gente logo arruma uma maneira de poder neutralizar aquilo ou de poder esperar aquele movimento até o final e depois dar uma resposta. Né? Agora, quando o adversário é imprevisível, é muito difícil. A gente não sabe se vem soco, se vem chute, né? Se você vai bater, ele vai sumir da tua frente e te atacar, ou se ele vai te antecipar. Então, a gente deve explorar isso dentro do kata. O Basaidai, acho que é um kata muito... Ele te ensina muito isso. Ele explora movimento de entrar, movimento de sair, movimento de Rensoku Waza. Né? O pessoal fala, nossa, mas o Basaidai, cara, você luta tanto em Rensoku Waza. Eu falei, tem coisa melhor que o Basaidai de me ensinar bem essa dinâmica, esse molejo de quadril, para eu poder fazer meus movimentos depois. Né? A única diferença é que depois o braço fica um pouco mais longo. E no kata, por conta de ser uchi-uke, ou soto-uke, uchi-uke, o movimento fica um pouco mais curto. Né? Mas a dinâmica corporal é a mesma. Né? Aqui eu vou usar rotação e aqui rotação com vibração também. Né? Tudo que eu uso na luta. Para o Maigeri, né? Vou usar o movimento de pêndulo, né? É o que eu vou usar também dentro do kata. Né? Principalmente na saída aqui, movimento de pêndulo com vibração. Tá? E essa vibração que permite a gente aproveitar melhor essa energia do chão. Né? Se eu faço um bom movimento lá embaixo, né? Com a perna de propulsão, se eu utilizo bem o movimento de Dikuashi, né? De perna de apoio, mas se eu não faço bem essa vibração do quadril, eu não tenho essa transição da força que eu retiro do chão para o final do movimento. Né? Ou seja, esse esforço todo que eu fiz de uma boa base não vai ter eficácia nenhuma, não vai surtir efeito nenhum no final do movimento. Então, essa questão da dinâmica corporal da vibração é de extrema importância por conta disso. Né? Para que eu consiga realmente bater e também absorver. Né? Quando eu faço treino de Makiwara, por exemplo, né? Eu trabalho aqui a rotação. Mas se eu não fizer a vibração de forma adequada, essa força volta toda para o meu ombro e acaba me lesionando. Né? Então, karatê como defesa pessoal, acho que o intuito é a gente primeiro se preservar. Né? E quando for necessário, realmente fazer um movimento que a gente consiga transferir toda a nossa força para o alvo. Tá? Então, para isso, a gente tem que estar muito bem alinhado, muito bem harmônico o movimento. Tá? E aí, voltando naquele princípio da respiração, do Kokyo, a todo momento que a gente for treinar, a gente tem que estar atento a isso. Né? Se eu fiz isso, eu já tenho que estar alinhando minha respiração com o movimento. Não de forma exagerada. A gente sabe que tudo que é excesso na vida não é bom. Né? Então, o karatê ensina muito pra gente sobre técnica e sobre vida. Né? Então, vamos ser mais contido um pouco. A gente vai ter um aproveitamento um pouco melhor, né? Uma velocidade maior, e aí sim a gente consegue o nosso objetivo. Né? Se fala muito do karatê de 0 a 100, movimento de 0 a 100. A gente tem que refletir um pouco. Será que a gente está fazendo de 0 a 100? Ou será que a gente está segurando, travando o movimento? Eu dou muito exemplo para meus alunos daqui, né? Por que carro de
de Fórmula 1, quando bate, hoje em dia a tecnologia tá outra, né? Mas antigamente quando batia, era uma batida só, não batia nunca mais. Porque muita velocidade, bum, e parava de vez. Né? Então é isso que a gente tem que procurar. Muita velocidade, pum, parar de vez. Contraindo bem também. Né? A gente consegue muito que meio essa força de impacto de forma bem grande, bem forte. Tá bom? Aí relaxa um pouquinho. Vamos praticar mais um pouco. Bastante atenção nesses movimentos de transição. Né? Tá? Sempre sem perder o eixo. Isso facilita nosso deslocamento, seja para trás, para frente, diagonal, de um lado para o outro. Tá? Respira fundo. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Uchuke, uchuke. Aí hikikomi, uchuke e uchuke. Lembrando que, especificamente, Basaidai e Heian-Nidan, movimento de Rami aqui, né? No segundo uchuke. Tá? Não assim, ok? Explora um pouquinho mais o quadril, sem deixar que o quadril faça esse movimento, ó, de recuo, né? Lembrando que a atitude, a intenção é sempre para frente, né? Sempre de ataque, independente se é de defesa ou se eu estou fazendo o ataque propriamente dito, ok? Então vamos lá. Outra coisa, pensar em ataque, pensar ter essa atitude para frente, a gente tem que tomar cuidado também com tensão muscular. Às vezes eu me coloco numa situação que eu estou tão pilhado, isso acontece muito em exame de faixa, né? Quando a gente vai passar por alguma avaliação ou até mesmo competição, né? Às vezes essa intenção em excesso para frente te desequilibra, tanto do ponto de vista físico quanto mental, né? Então tem que procurar manter minha mente sempre serena, né? A gente lê em vários livros de karatê que a mente deve ser como um lago, né? Bem sereno. Independente se eu estou dando o meu máximo da forma física, ok? Girem, encaixem bem o quadril e coloquem a força para frente. Outro aspecto importante que eu esqueci de mencionar, faz toda a diferença esse movimento para esse movimento. A atitude do Uchuke, ou do Sotouke, ou do Gedambarai, Agyuke, né, é para frente, né? Não isso, e sim isso, né? Para frente, tá? Para frente. Pensando num bloqueio, imediatamente já no ataque, né? Bloqueei, ataquei. Bloqueei, ataquei. Tá? Então, evitem movimentos circulares. Eu estava até comentando ontem, no karatê parece tudo muito circular, mas na verdade tem pouca coisa circular. É tudo linear, né? Defesa Uchuke, por exemplo, movimento ascendente. Olhando parece que está sendo círculo, mas não é, né? Reto, reto, né? Reto, reto. Sotouke, movimento descendente, linear, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento a esses detalhes. Porque ao passo que eu estou lutando, ou fazendo Gohon com P, Gohon e Pon, se eu realizar uma defesa de movimento circular, além de eu passar do ponto, eu me exponho todinho, né? Então, para frente já não. Eu inibo melhor o golpe e estou fechado. Quando o adversário passar a perceber minha mão, meu soco está quase lá dentro, né? Quando ele perceber que eu estou mexendo a mão, já falta um tanto assim para eu chegar nele. Eu tenho que estar muito atento a isso, não mostrar, né? Não mostrar. Ok? Aí, ni, sam, chi, go, raku, shich, hach, kyu, ju. Aí, relaxa um pouquinho. Respira fundo. Toma um pouquinho de água. Pensei, como eu estou de tempo? Você está... Falta agora 8 minutos. As pessoas estão já perguntando
Então, a gente vai, quando for 50, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Pode continuar. Ok, obrigado. E também acho que não, a gente pode deixar de comentar sobre um outro princípio que chama Seishi no Choetsu. Isso significa a transcendência através da vida e morte. Sensei Watanabe, ele, em todas as aulas, não só a explicação dele, mas a gente vendo a execução do Kihon, do kata dele, é diferente. A gente olha assim e fala, a energia é outra. E eu lembro num curso, 2017, que ele falou que quando a gente prepara, já não tem... É como se a gente tivesse morto já. Né? Por quê? Morto não tem sentimento. Enquanto a gente está vivo, a gente pode ficar assim, ah, mas tem 2 adversários, tem 4. A nossa mente, nossa cabeça fica sabotando a gente. Ah, não, ele é maior, ele é menor, ele é mais rápido. Né? Ah, não, nunca vi ele lutar. Agora, a partir do momento que a gente faz essa transcendência entre vida e morte no momento de treino do karatê, principalmente, não só execução de kata, né, mas é uma forma da gente trabalhar isso, a gente acaba compreendendo melhor. Né? Nada mais importa. Né? Se eu for e viver, ótimo. Se eu for e morrer, ótimo também. Eu não posso ter sentimento. Fato é que acredito que todos os integrantes aí que estão no curso, que já participaram de competições e foram campeões, ou pegaram pódio, se vocês repararem, e a pessoa te perguntar, como é que foi tua final? A maioria dessas pessoas, eu tenho certeza que não vão se lembrar de detalhes. Talvez pode lembrar assim, perdi de 1-0, ganhei de 2-1, mas detalhezinho, difícil. Por quê? Involuntariamente ou voluntariamente, a partir do momento que a pessoa entra, acontece essa transcendência. Né? A gente cria um estado de vazio, né? Que a própria palavra kara ensina. Né? Karatê do. Esse vazio que a gente tem que procurar trazer para a gente. Isso enquanto treinamento, de Kihon, kata e comitê, e isso também para a vida. Às vezes, a gente acaba adoecendo e ficando chateado com as coisas, porque a gente fica cheio de informação, cheio de problema na cabeça, e aí cai a resistência, a gente começa a ficar mal, não dorme direito, né? Então a gente tem que buscar esse estado de vazio, né? E aí é nesse momento que a gente consegue realmente essa transcendência, ainda que não tecnicamente, né? Eu falo até por mim, falta muito para aprender. Eu estou começando agora, mas eu tenho buscado essa atitude mental, né? A gente consegue viver de forma mais leve, mais simples, mais harmônica e ao mesmo tempo plena, que eu acho que é realmente o que o karatê traz para a gente, né? E gostaria, por minha parte só, Sensei, gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade de aprender com todos os instrutores, todos os senseis, tá? Está sendo muito gratificante. Vamos para as perguntas aqui. Pergunta do Rodrigo Macedo. As perguntas, por enquanto, vão ser pelo chat, tá, pessoal? Só para avisar vocês aí. Aliás, antes disso, o Sensei Zanca perguntou para você, Jaime, fala sobre sua primeira experiência com o Sensei Watanabe nos treinos da seleção. Sou Sensei Zanca. Bom dia. Obrigado por prestigiar, Sensei. Bom, foi uma experiência incrível. Eu estou entrando na tradicional agora, né? Entrei no ano passado. Já havia conhecido o Sensei Watanabe em alguns cursos, de 2007 para cá. Aí participei do Goshin do ano passado, desse ano também. Mas foi assim, nada se compara àquele momento com ele ali, aquela oportunidade de aprender e, de certa forma, assim, no bom sentido, de sugar ele bastante com relação à informação, ao conhecimento, de entender um pouco como ele pensa e, assim, de aprender com ele a importância que ele carrega, que ele traz de transmitir o karatê de forma correta, de forma adequada. Isso, assim, para mim foi o maior aprendizado. Eu estou começando agora, tenho os meus alunos, mas cada vez que a gente tem esse tipo de experiência, a gente volta com um compromisso ainda maior de procurar ensinar de forma adequada e o karatê para a vida, né?
não só o soco e chute ali. Foi uma competição, foi boa, tive bom resultado, mas o que valeu mais foi aquela semana ali com a seleção toda, com todos os técnicos, todos os amigos, parceiros lá. Muito duro os treinos, mas muito gostoso. Uma oportunidade ímpar aí para aprender mais sobre karatê e sobre essa energia boa que a gente desenvolve treinando, né, cada vez mais forte. Muito bem. Agora a pergunta da Letícia vai, aí não sei o sobrenome, desculpa, vai ter um nome diferente. O que é importante saber na hora de na saída do kata? O que é importante Na saída do kata? Isso. Principalmente, Letícia, né? Principalmente, Letícia, movimento solto, relaxado. E o Kankudai, assim como o Tekishodan, ele tem uma particularidade que é esse primeiro movimento, esse primeiro Kyōdo, né? A partir do momento que a gente sai com um movimento mais frouxo, vamos dizer assim, sem tanta energia, a gente mata todo o kata. Porque a saída seria o ápice. E pensando em luta, eu posso, claro que tem outras maneiras, né, outras formas, mas eu gosto muito de utilizar essa saída do Basaidai como sen no sen. Então é um momento que eu tenho que estar completamente atento, mas lembra, sem fixamente, né, para eu poder fazer essa explosão, essa antecipação, pegar o adversário antes que ele saia o movimento, ainda quando ele tiver com a intenção de me atacar, né? Então isso acho que é o ponto chave desse primeiro movimento. E para isso meu corpo tem que estar extremamente solto e relaxado, igual como eu estou conversando com vocês aqui, zero tensão. Aí eu consigo explorar essa questão de 0 a 100, né, com relação à velocidade e à potência. Ok? Ok. Próxima pergunta, Rodrigo Macedo. Sensei, tenho dificuldade com excesso de contração. O que o senhor indica para melhorar isso? Francisco? Rodrigo Macedo. Ô, Rodrigo, bom dia. Rodrigo, isso aí é uma dificuldade que eu acredito que todos nós temos, né? Eu, principalmente, minha luta diária é para melhorar isso aí. O Sensei Kazu está sempre falando, relaxa o ombro, né? Então, a todo treino, eu procuro buscar isso, né? Principalmente com treino de Kihon, de Kata. Treinar de forma consciente, né? Sentiu que está duro, está endurecendo? Eu sugiro que pare, principalmente treino sozinho. No meio de um treino não dá para fazer isso com o Sensei puxando. Mas quando for ter o treino sozinho, que eu acho que é de extrema importância, todo karateca tem que ter. Faz o treino com o Sensei e faz o treino sozinho. Para tirar a dúvida ali, para corrigir, né? Para aprimorar algumas coisas. Então, senti, eu estou fazendo, por exemplo, Ryan Shodan, que eu dou número 9. Senti que tensionou. Para, relaxa, não, eu estou relaxado assim. Então, o movimento ele acontece dessa maneira. Tem que fazer como o Sensei Kazu até comentou na aula dele. Nós temos que executar os movimentos como se eu estivesse em 6A. Né? Em 6A, o tronco está reto, os ombros estão relaxados e eu estou respirando de forma natural. Tá? Então não tem problema nenhum, não vai atrapalhar teu treino, pelo contrário, vai te ajudar a aprimorar isso aí. Até que fique automático, né? Vai fazendo todos os movimentos sem excesso de contração. E outra questão, a questão do Kokyo, que eu falei, né? Da respiração. Às vezes meu corpo está até relaxado, mas se eu forço, exagero muito na minha expiração, meu corpo acaba subindo junto. Por quê? Se eu faço muita força para expirar, eu uso muito a região torácica. Né? Eu usando a região torácica, meu ombro tende a contrair. Agora, se eu uso mais essa região, respiração diafragmática, pode ver, ó, que não tem movimentação aqui. Né? Dá para perceber que o kimono mexe, mas da caixa torácica não tem movimentação. Então, jogar essa respiração para baixo e aí sim continuar na execução da técnica. Ótimo. Agora, Camilo Escobar. Deixa eu só... Sensei, deixa eu ligar aqui, o Alfredo Aires ligou. Sensei Alfredo. Quando tem alguma dúvida sobre ou forma de catar, qual que é o mestre que você segue, né? Que você procura assistir ou procurar para tirar dúvida? Eu sigo o meu Sensei Kazu Nagamine, né? Ele que é quem eu consulto, eu estou com dúvida, eu estou com dificuldade, né? Ele está sempre orientando, sempre passando da melhor maneira e treinar muito, né? Não adianta a gente ter a dúvida, ir lá perguntar e entrar aqui e sair aqui, né? Então, a partir do momento que ele passa o kata, ou passa o movimento, o kihon, seja lá o que for, imediatamente terminou o treino,
eu já chego em casa, venho para o dojo e vou colocando em prática, né, para poder fixar bem, né, e trazer isso para a vida, né. Toda dificuldade dentro do kata a gente tem que superar dentro do Kihon, né. E a partir daí a gente consegue transcender esse conhecimento para a vida. Senão a gente passa a ficar, tá difícil, eu não vou fazer muito não, né? Tá difícil, eu não vou treinar muito não. E aí qualquer obstáculo que a gente encontra no dia a dia, encontrou um pouquinho de dificuldade, eu falo, não, vou para outro caminho que é mais fácil, né? Então acho que a partir do momento que a gente pensa no caminho, a gente tem que trilhar ele até o fim, né? Entendendo que nesse caminho vai fazer sol, vai fazer chuva, vai fazer calor, vai fazer frio, o caminho pode estar cheio de espinho, mas se eu escolhi isso, se o meu do é esse, eu tenho que trilhar ele até o fim. Acho que isso é um ponto importante para se pensar quando a gente começa a aprender a técnica e quando a gente encontra uma dificuldade dentro de uma técnica, a gente tem que estar sempre em mente isso, né? Tá ótimo. Agora, Tarcísio Fuji pergunta qual dica de treinamento você pode dar para treinar essa harmonia da respiração? E também sobre o treinamento de manter o corpo relaxado e contraído no momento exato e relaxar rápido novamente. Como fazer essa harmonia? Tarcísio. Ô, Tarcísio, bom dia. Tarcísio, qualquer Kihon, qualquer kata vai te oportunizar esse tipo de treinamento, esse tipo de harmonização entre respiração e movimento, de contração e expansão. Em tudo que a gente fizer dentro do karatê, a gente vai encontrar isso, né? Mas eu sugiro que, se tiver muita dificuldade, que comece em movimentos básicos, como eu sugeri no começo da aula, né? Movimentos em Hatididati, né? Todas as defesas básicas, os ataques básicos. Aí compreendeu bem essa questão, já está sentindo o corpo melhor, não, está mais sincronizado, está mais fluido o meu movimento, aí passa para bases mais baixas, né? Zenkutsudachi, Kokutsudachi, Kibadachi. Mas, a princípio, eu acho que para quem tem mais dificuldade, sempre em Hatididati eu acho que é a melhor maneira, né? E isso é um desafio grande para a gente que é faixa preta, porque normalmente é muito comum o pessoal faixa preta querer treinar coisas mais difíceis, mais avançadas, né? E ao passo que a gente der um mergulho nessas técnicas mais básicas, depois nossas técnicas mais avançadas, os katas mais superiores também ficam muito mais fáceis de executar e com uma vida melhor, né? A gente consegue realmente fazer o que aquele determinado kata propõe, né? Ok, acredito que para a última dúvida aqui, Francisco perguntou, Sensei, tenho dificuldade no início do Basaidai, especificamente, o que fazer para melhorar? Como eu respondi, se eu não me engano, para a Letícia, Francisco, algo que é muito interessante é fazer de forma lenta, né? Eu costumo ensinar a Basaidai assim no início. Ao invés de iniciar a mão sempre nessa região, né? Em japonês, escrevem Kafubuku, chama, né? A mão na linha inferior do abdômen. Kafubuku Mae, né? A partir desse momento, é importante que eu tenha uma contração grande do meu glúteo, né? A partir dessa contração, eu devo gerar uma força. Isso é um pouco complexo de explicar, porque parece algo meio viajado, mas é verdade, né? Então, eu gero uma força que eu vou trazendo do chão, contraio de forma intensa o glúteo, e essa energia que está sendo trazida do chão para o glúteo, ela deve passar por essa mão. Só aí, no momento que eu senti essa energia do chão vindo para a mão, é aí a hora que eu devo explodir, que eu devo sair. Mas antes disso, eu procuro ensinar para os meus alunos dessa maneira, até de forma mais didática, né? Se eu ensinar a saída já como deve ser, a chance de desequilíbrio, de insucesso no movimento é muito grande. Então, eu explico assim, ó, o aluno dominar este movimento, né? Sem perder o eixo. Uma base meia. Meu Zenkutsudachi é aqui, né? Uma base meia para frente, né? Uma base meia, a partir daqui a perna da frente puxa o corpo, né? Então, façam assim devagar. Zenkutsudachi mais metade. Uma base meia para frente e a perna da frente faz exatamente esse movimento aqui, ó, de puxar o corpo, né? Isso vai fazer com que haja uma harmonia muscular e tu vai conseguir um encaixe melhor no final do movimento.
eu penso que seja uma forma mais fácil de poder se trabalhar essa saída. Porque se eu tenho dificuldade e já faço esse passo de Rei-Sokudate para Kosadate, de uma vez, a chance de desequilíbrio e de trazer o tronco para frente é muito grande. Tá? Então, muito obrigado aí, Sensei Jaime Júnior. Eu vou deixar aí a palavra para encerramento do Sensei, dos organizadores também. Sensei Humberto, Sensei Adaísio, por favor, deixa aberto aí. Ok, muito obrigado, Sensei. Muito obrigado, Sensei Rodrigo. Jaime Júnior, foi um prazer ter esse contato com você. Quero agradecer muito a tua participação. Nós não tivemos assim uma convivência, né? Mas com o seu professor, sim. A gente vê que você tem muito dele. Eu acho que não precisa nem você falar que é aluno do Sensei Kazu, que a gente sabe que tem base, tem origem, tem conhecimento, como ele sempre demonstra isso para todos nós, né? Então, muitíssimo obrigado por participar desse projeto. A sua aula foi excepcional, cheia de detalhes, cheia de momentos que todos vão aproveitar com certeza. Então, muitíssimo obrigado. E como todos nós aqui... Parabéns, Sensei. Sensei Watanabe, né? Então, está envolvido aí não só a parte técnica, mas a parte nossa de doação, de carinho, de amor, né? E que Deus abençoe você, abençoe a família. Parabéns, Sensei. Felipe, deixa o Sensei Humberto falar e eu abro para todos falarem. Você já pode abrir, beleza? Obrigado pelo convite, Obrigado. pela oportunidade. Obrigado, Jaime. Agora, Sensei Adaísio, acredito. Obrigada, Sensei Rodrigo. Sensei Jaime, muito bom, parabéns, aula excelente. Você, na verdade, você me surpreendeu, porque eu já imaginava uma aula excelente, pelas suas raízes, né? Porém, você realmente é um menino prodígio, parabéns, muito bom, excelente mesmo. Gostei muito e obrigada por fazer parte desse momento nosso. Agora, eu que agradeço. Eu aprendi... Pode falar, Sensei, desculpa. Não, apenas para agradecer, eu falei que eu aprendi bastante com a aula da Sensei Adaísio, né? Na seleção o pessoal falou muito bem dela e eu tive a oportunidade, ainda não pessoalmente, mas de fazer a aula dela ontem, foi muito boa, muito produtiva. E eu usei bastante, viu, Sensei, dessa aula aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu não sei se Sensei Kazu, o seu professor, está presente e ele acho que gostaria de falar alguma coisa, Kazu. Aí, não, só para cumprimentar pela qualidade, padrão da aula, de todo o material que está sendo apresentado, todas as aulas também, e em especial essa do Jaime, né? Eu acho que é importante, é interessante, porque é a fala de um competidor ainda, né? Mas ainda que eu diga assim, ele está em fase de competitiva, então os depoimentos e as explanações que ele faz a respeito do kata traz muito, não somente da verdade, mas muito de possibilidades reais, né? Recentes do processo de transferência do conhecimento do Kihon para o kata, do kata para o comitê. Então, o diálogo entre esses três pilares, né, que são tão importantes, então a gente consegue perceber muito claramente nessa prática que ele apresenta também no próprio depoimento. E só para concluir aí, quando a Daisy fala, se refere ao Jaime como menino prodígio, precisa tomar cuidado para não ficar se entregando, assim, não entregando desse jeito, né? Um menino não é tão menino assim também, mas tudo bem, né? Então, um grande abraço aí, um grande abraço a todos aí, principalmente a Daisy, que eu acho que a experiência e a vivência que ela tem, eu acho que faz dela um ícone, né, para ser seguido nesse sentido aí. Então, um grande abraço a todos aí e parabéns mais uma vez pelo que está sendo realizado. Sensei, muito obrigada. Obrigado, Sensei. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio para a causa do Sensei Watanabe. Eu agradeço muito e espero encontrá-lo também pessoalmente. A gente se conheceu só por aqui, então espero que a gente consiga estar junto, conversar junto aí, dar uma passada. E você é bem-vindo lá em Dubai também, dá uma passada lá, hein? Sensei. Tá bom? Pena que não dá para
E aí, Jaime? É, Jaime, com certeza. Jaime vai de moto para Dubai. Vai de moto? Ah, ele é motoqueiro. Ih, aí, ó. Ele de moto para todo lado. É esse. Pessoal, muito obrigado. E aí, Jaime? Desculpa não ter... tem gente que perguntou a mais, mas eu vou compartilhar as redes sociais do Jaime para vocês conversarem com ele pessoalmente, lá, né, trocar ideia. E a gente já está meio atrasado na sessão com o Alfredo. Eu vou começar a mudar um pouco o tempo da aula de perguntas. Então, acho que essa interação é interessante. Aumentar um pouco mais a quantidade de perguntas. Para fazer isso, a gente tem que aumentar o tempo. Então, Jaime, muito obrigado. Se vocês quiserem abrir o microfone só um minutinho para falar tchau, aí já passa para ele. Muito obrigado, Jaime Usso. Já passa. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. É isso aí, Osso. Obrigado, Jaime. Osso, valeu. Ótimo treino. Parabéns aí, Jaime. Ô, Vinição, meu parceiro. Parabéns aí, cara. Excelente aula aí. Vinícius falou que você escondeu o olho. Excelente aula, viu? Ô, Jaime. Escondendo o olho aí, cara. Parabéns, muito boa. Muito boa sua aula. Fantástica, excepcional. Osso, obrigado, Sensei. Jaime, obrigado. Tem que ser curto nessa. Excelente aí. Muito obrigado, Osso.